Isso mesmo, Hélio Lopes. Falamos há pouco da cadeia do leite, seguimos na área da agricultura, da produção, agora recebendo aqui a engenheira agrônoma Jordana Esquiavo, que recentemente foi eleita e empossada presidente da APAJU, e o Cláudio Porazzi, responsável pelo viveiro de produção de mudas e outras atividades que o IRDER, muitas, não é, Porazzi? E o assunto aqui é um dia de campo, a data se aproxima. Quando a Jordana agendou a entrevista, ainda era maio, eu pensei, mas esse 18 de junho não vai chegar nunca, está se aproximando. Obrigado pela presença. A ideia central desse dia de campo, qual é, Jordana? Bom dia ouvintes. Bom, a ideia central, né, é fazer esse convite para a comunidade em geral, principalmente os agricultores, e difundir, então, essa tecnologia, né, na perspectiva de produção de batata doce e da mandioca, né. Falar um pouquinho sobre a questão das mudas, as formas de aproveitamento, processamento, a questão de agroindústrias, para fomentar um pouco o cultivo dessas espécies na região, né, trazendo melhorias e possibilidades para os agricultores. Qual é o momento dessas duas que estarão no dia de campo, que estão no nosso prato quase do dia a dia, da mandioca e da batata doce, Porazzi? Tanto a batata doce quanto a mandioca na nossa região, ela entra diretamente na alimentação da população em geral. E o dia de campo tem uma finalidade muito grande e muito importante, que é exatamente mostrar para a população e para os produtores, né, para a questão de agregar renda às propriedades, de que não é só a batata doce in natura, não é só a mandioca in natura, que a gente consome ela na forma cozida, a batata doce também assada, mas que tu pode fazer uma industrialização, tu pode ter, agregar valor a esse produto na forma da industrialização. A gente tem aí no estado algumas agroindústrias já produzindo farinha, farofa de batata doce, chips de batata doce, chips de mandioca. Então tu acaba abrindo um leque de possibilidades para a agricultura familiar, para agregar renda e para a população em geral ter conhecimento desses produtos. Então acho que essa questão da batata doce, que entra na questão da segurança alimentar, né? A batata doce principalmente na questão das variedades biofortificadas, então tem um viés muito grande de trabalho na nossa região. Então acho que o dia de campo nesse viés todo, ele é fundamental para a difusão dessas tecnologias voltadas a essas duas espécies. A escolha foi nesse sentido, então, da mandioca e da batata doce. Imagino que devem ter debatido, né, sobre o que apresentar nesse dia de campo. A produção hoje aqui, vocês têm algum dado na região, em Ijuí? Ela se mantém, ela é crescente, ela está em queda? A batata e a mandioca que nós consumimos são aqui ainda da região, vêm de locais mais distantes? Tratando da região sul, né, se a gente for pensar na questão da produção, né, dados de 2017 aí do IBGE, que são um dos últimos dados que eu consegui acessar, o Rio Grande do Sul, em termos de produção, é o terceiro maior produtor, né? Vem a região norte, nordeste e aí o Rio Grande do Sul. Porém, aqui na região sul tem uma importância muito grande, porque a nossa produtividade é maior do que a da região norte e nordeste. Então, a gente consegue ser mais eficiente no cultivo, principalmente da mandioca. A questão de materiais, então, isso varia um pouco, né, dependendo da adaptação de cada material, a questão dos manejos, que a gente vai trazer também um pouco isso no dia de campo, né, densidade, espaçamento, né, então isso vai variar um pouco a questão da produtividade, mas a produtividade gira, numa média aqui na região sul, gira em torno de 21 mil quilos por hectare, mas a gente, por exemplo, a batata tem variedades que podem chegar a 30, 40, né, isso vai depender muito do clima, né, dos fatores ambientais que também influenciam no desenvolvimento. Então, cada ano é um ano, né, às vezes produz mais, depende do tipo de solo também, são variáveis que vão se associando para conseguir
chegar num patamar mais elevado de produtividade. Essa questão da produtividade, aí entra um papel muito importante da Embrapa, que ao longo dos últimos tempos tem feito uma limpeza varietal. São cerca de 120 espécies do Rio Grande do Sul que foram coletadas em diversos pontos do estado, que são usadas em comunidades. Aquele produtor que tem uma espécie específica que passou de geração a geração e que ao longo do tempo foi se contaminando, né, por vírus, bactérias, e acabou no final não tendo mais produção. Isso acontece muito com a batata doce e a mandioca. Nossa região tem alguns produtores que não estavam mais conseguindo ter uma produtividade muito boa por causa dessa contaminação varietal. Então o trabalho da Embrapa foi fazer essa limpeza varietal, né, e colocar as matrizes à disposição de alguns autorizados para fazer a replicação e repassar isso para os produtores. Então, como a Jordana falou, a nossa produção aqui, que era em torno de 16 até 20 toneladas por hectare, tem algumas cultivares que podem chegar até 60 toneladas, como é a cuia, ou a cultivar gaita, lançada pela Embrapa, que tem até 75 toneladas, simplesmente por uma limpeza varietal. Cuia e... Gaita. A gaita tem uma dupla finalidade, que pode ser usada para consumo ou para produção de combustível, né? E algumas variedades aí que produzem um pouco menos, em torno de 32, que é a Amélia, que é aquela batata que todo mundo procura no mercado, alaranjada, que tem um sabor muito adocicado. Tudo isso pela limpeza varietal. Então a Embrapa teve um papel muito, muito importante nessa questão da difusão, da melhoria e difusão da produção de batata doce no estado e no país como um todo. Tem essas variedades plantadas no IRDELES? Vão ter Luiz, acabamos colhendo agora os experimentos, mas o IRDEL agora, junto com o Viveiro São Francisco aqui de Juí, então nós somos os dois aqui na região autorizados a fazer a produção de mudas dessas cultivares. Então, no começo do ano nós participamos do edital da Embrapa e nos foi autorizado, então, nós fazermos a produção de mudas para comercialização aos produtores dessas variedades limpas, do matrizeiro, com todo um cuidado de proteção. As matrizes ficam dentro de um telado, então não há contaminação por insetos, não há contaminação desse matrizeiro. Então as mudas que saem dali, saem limpas, de materiais limpos geneticamente. Então, é muito importante essa questão que os produtores, né, tenham essa conscientização de que os materiais têm materiais e que eles podem ter uma produtividade muito boa. Sim, que é um dos objetivos, então, desse dia de campo, que espera receber que público lá? Pois é, hoje à tarde nós temos uma reunião aí para finalizar os ajustes, né? E aí a gente vai ter a expectativa, então, de um público aí que a Emater está também nos auxiliando nessa divulgação e acesso aos produtores. Também o público que vai estar lá, além dos produtores, né, a gente conta com os estudantes do curso de agronomia, né, e medicina veterinária e os demais interessados, né, e de público geral, né? Aqueles que têm interesse, até nós comentava também o público mais de restaurantes, né? Chefes, enfim, para ter também esse acesso a essa informação, porque às vezes a gente tem na cabeça um padrão, né? Que é um tamanho, limpinho assim, a casca, né? De um jeito, enfim, e às vezes o material, né? Na primeira olhada não parece ser tudo aquilo, né? Mas tem toda uma tecnologia e essa questão da biofortificação é bem importante, né? Tanto essa cultivar Amélia como a Beauregard, que é outra cultivar, elas são cultivares que têm mais vitaminas, então pela questão da coloração, né, isso se torna muito importante na questão daí da segurança alimentar, né, acesso às comunidades que às vezes têm mais deficiência, então isso entra bem na lógica social e também, né, de trazer esse viés da complementação, né, na renda. No caso da batata doce, qual é a que nós temos mais acesso? Qual é a variedade? Nós aqui, por incrível que pareça, é a cuia, essa que eu te falei, isso. E a Rubisol. Que é a casca aquela mais roxinha assim, mais rosada. E ela é um pouco mais farinhenta ao cozinhar. Né? E o que tem entrado bastante agora no mercado é exatamente a Amélia e a Beauregard, que elas são de polpa alaranjada,
após cozida ela fica quase como uma cabutiá, vamos falar para que o pessoal entenda, e com gosto extremamente doce. Então ela tem sido muito apreciada. Ela está entrando agora, dentro do comércio de Juiz já tem muita, mas ela está entrando no mercado. Então acredito que para os próximos anos aí essas vão ser as mais consumidas pelo seu sabor, pela tem consistência. Muito a se descobrir. Tem muito a ser descoberto. E aí, uma das estações que vai ser a transformação, e por isso que a Jordana falou nessa questão dos chefes, é exatamente a transformação do pós-colheita, né? Nós vamos ter as estações que vai ter a degustação de pratos feitos. No dia de no campo. No dia nós temos uma parceria com a Imater e com o curso de passando por etapas. Isso, com o curso de gastronomia da Unijuí. Isso. Olha só. Com o curso de nutrição da Unijuí. Então eles vão preparar todas essas receitas e o público vai poder experimentar ela nas mais diversas formas. Então, uma das estações é essa, e aí nós vamos ter as outras, que são desde da produção de mudas, né, que nós vamos vai estar nós da Unijuí e o Gildo do Viveiro São Francisco. Tem a questão do manejo da mandioca e da batata doce, que é exatamente a questão do explicar para o produtor rural, né, como é que nós realizamos os experimentos, as que mais se adaptaram, ver, por exemplo, quando nós vamos no mercado, nós temos um padrão que o nosso olho olha e aceita. Então, aquele tamanho, aquele formato, e aí explicar para o produtor qual é o arranjo de plantio que ele pode utilizar para ter um maior rendimento comercial, ou se for para a agroindustrialização, para as agroindústrias, qual é a que produz mais, por exemplo, que aí tu tem um aproveitamento muito maior. O outro seria esse, então, da questão do pós-colheita, né, e o beneficiamento pós-colheita, a transformação dela pós-colheita, e a outra seria a questão da agroindustrialização, né, que é essa questão de trazer um pouco o viés de como a gente monta uma agroindústria, o que é necessário para uma agroindústria. Então a gente vai estar desde a produção da muda ao processo final, tentando dar uma visão geral desse panorama, desde a produção de muda até a transformação para ir para a prateleira ou para o prato da população. E num momento desafiador para a economia, para diferentes segmentos, vocês estão aqui para dizer que serão mostradas possibilidades de se crescer, de inovar também, né? Mas desenvolver como atividade comercial, econômica, de agregamento, de agregar renda. Agregar renda com mandioca e batata doce. Exato. Os dois, quando falam desse assunto, assim, chega a brilhar os olhos, né? São apaixonados pela temática. Sim. A gente vem trabalhando forte na questão da pesquisa, né? Não só a pesquisa nessa linha de produção de batata, mandioca, enfim, mas todo o curso da agronomia. Agora a gente tem o programa de mestrado, né, em sistemas ambientais e sustentabilidade. Estamos também com inscrições para o vestibular, né, no curso de agronomia, medicina veterinária, né, que são os cursos do departamento, né, as inscrições vão até dia 30 de junho e a prova é dia 7 de julho, e a gente tem buscado também desenvolver não só esses experimentos, né, mas também experimentos com culturas de lavoura voltados, né, com essa linha mais sustentável, né, com aproveitamento dos recursos biológicos do sistema, né, com menor utilização de agrotóxicos, né, que a gente sabe que isso tem um impacto muito grande, né, no custo de produção. Então, quando a gente consegue fazer produzir um alimento com maior sustentabilidade, consequentemente o produtor, né, consegue ter uma maior rentabilidade e a população vai ter acesso a um produto, a um alimento de maior qualidade. Então, isso é uma preocupação nossa, né, enquanto engenheiros agrônomos e enquanto formadores de engenheiros agrônomos, né, enquanto Unijuí, né, com esse olhar para a produção de alimentos, né, a sustentabilidade, a questão da segurança alimentar. IRDER, com aquela diversidade toda, tem trabalho de manhã até a noite, por aí. Não para nunca. Não para nunca. O IRDER a gente chama de escola fazenda porque realmente ela é isso. Verdade. Né? E ela está, principalmente o curso que mais fazem uso daquela área, então é o de agronomia veterinária,
mas também, como nós salientamos, o curso de nutrição está ligado a isso, o curso de biologia, essa área ela está voltada para isso, que é para o ensino, pesquisa e extensão. Então, todo o nosso trabalho lá é para manter, para trazer novas difusões, trazer o resultado dessas pesquisas para o uso da comunidade. Essa é a função, a Unijuí, quanto uma universidade comunitária, tem essa função. Então a gente faz daquela área o melhor uso para trazer aquilo que está ao nosso alcance, para melhorar a renda, para trazer novas tecnologias, para buscar essa sustentabilidade que ao longo do tempo vai ser tão importante. Então esse é o grande papel da Unijuí, do Departamento de Estudos Agrários e do IRDER. Para fechar, retomando interessados que possam estar nos ouvindo e que desejam participar desse dia de campo, de que forma procedem? Sim, então a gente reforça o convite, né? As inscrições vão ser feitas no local, né? Então é só se dirigir até o IRDER, né? Que é o antigo CTC da Cotrijuí. Então, para quem não conhece por IRDER, né? O antigo CTC da Cotrijuí. A gente está prevendo o início para as 13 horas até aproximadamente as 17 horas. Então, chega lá, faz a inscrição e aí a gente vai fazer a divisão dos grupos, né? E aí os guias vão direcionando para as estações, né? E aí todos vão circular em todas as estações para ter essa visão geral, né? Do todo, né? Do processo. Se alguém tiver alguma dúvida de como chegar no IRDER, pode ligar para o 3332-0209, que aí vai falar conosco, lá com os nossos secretários, e vão instruir o pessoal de como chegar. Perdido ninguém fica. Muito bom. Cláudio Porazzi e Jordana Schiavo, destaque aqui no Fatorama, o dia de campo de 18 de junho, no IRDER, mandioca e batata doce na pauta. Obrigado pela presença. A Jordana já sabe que é só chamar, só avisar, e tem linha aberta aqui com o Hélio Lopes no Fatorama. Nós agradecemos.